Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Antes mesmo do sol nascer, o mundo de Layla já havia desabado. A garota de olhos escuros e expressão cansada caminhava sozinha pelas ruas da cidade, com os ombros curvados e a alma rasgada. A chuva fina que caía parecia combinar com o que sentia por dentro, como se até o céu compartilhasse de seu silêncio quebrado. Com apenas uma mochila nas costas e um envelope amassado nas mãos, Layla tentava respirar fundo e entender como tudo pôde desmoronar tão rápido. Naquela mesma semana, havia sido demitida do hotel onde trabalhava como recepcionista noturna. Acusada injustamente de um erro no sistema de reservas, não teve chance de se defender. No dia seguinte, o namorado desapareceu, levando com ele todas as economias que ela havia guardado por 2 anos. Como se não bastasse, a dona do pequeno apartamento em que morava lhe dera 48 horas para desocupar o lugar. Era demais para alguém que já nasceu ouvindo que não era suficiente. Layla aprendeu cedo a sobreviver. Vinda de uma infância marcada por ausências e promessas não cumpridas, nunca esperou que o mundo fosse justo. Mas ainda assim, havia sonhado. Com uma vida simples, uma casa segura, alguém que não a deixasse no meio do caos. Ela caminhava sem rumo quando, ao passar pela antiga rodoviária, uma mulher a chamou. Layla Hassan? Perguntou, em um tom firme. A jovem virou-se, desconfiada. A mulher era elegante, de pele morena e olhos delineados com perfeição. Usava roupas formais, segurava um tablet e trazia uma expressão que misturava urgência e serenidade. Quem é você? Layla recuou um passo. Trabalho para o Palácio Al-Mudar. Meu nome é Samira. Fomos informados da sua situação. Como assim, minha situação? Você tem 25 anos, fala 13 idiomas, foi uma das funcionárias mais bem avaliadas do Golden Palace Hotel por 2 anos. E agora está desempregada e sem moradia. Ela pausou. O Sheikh Amir Al-Mudar deseja contratá-la imediatamente. Layla riu. Um riso irônico, quase incrédulo. Isso é uma pegadinha? Uma câmera escondida? Vocês acham que é engraçado brincar com gente em desespero? Mas a mulher não se alterou. Pelo contrário. Abriu sua bolsa e entregou um cartão dourado com inscrições em árabe e inglês, além de um contrato impresso. Leia. Não estou aqui para brincar. Estou aqui para oferecer algo que pode mudar a sua vida. Layla sentou-se em um banco enferrujado da rodoviária e começou a ler. O contrato era simples, ela seria levada até um país do Golfo, hospedada no Palácio Al-Mudar, e contratada por tempo indeterminado como assistente pessoal do Sheikh. Salário generoso. Moradia. Alimentação. Confidencialidade absoluta. O detalhe que a fez hesitar estava no rodapé. Serviços prestados devem incluir presença pessoal contínua. A funcionária deve estar disponível conforme os pedidos do Sheikh, inclusive fora do expediente. O que exatamente ele quer? Layla perguntou. Ele quer alguém que não o tema. Que seja capaz de manter silêncio, e resistir. Samira olhou diretamente em seus olhos. O que ele procura, Layla, não é uma serva. É uma sombra com personalidade. E acredita que você seja a pessoa certa. E se eu disser não? Então voltará a andar pelas ruas, com fome, com medo. Ou poderá aceitar. E descobrir que às vezes, a porta mais estranha é aquela que leva ao seu destino. Layla respirou fundo. Aquilo era absurdo. Insano. Mas e se fosse verdade? O que ela ainda tinha a perder? O jatinho particular pousou no meio da madrugada.
A recepção no aeroporto privado foi silenciosa e impecável. Em pouco tempo, Layla estava dentro de um SUV preto que serpenteava pelas estradas do deserto, conduzido por dois homens que não diziam uma só palavra. A escuridão lá fora era densa, mas logo foi rompida por luzes douradas que surgiram ao longe. O palácio era real e imenso. Intimidante. Com torres que cortavam o céu, janelas em forma de arco e detalhes em ouro nos portões. Guardas com roupas tradicionais a observavam como se cada movimento dela pudesse quebrar algum protocolo milenar. Ao entrar, foi conduzida até uma ala isolada. Um quarto decorado com cortinas de linho branco, tapetes bordados à mão e uma cama que parecia maior que seu antigo apartamento. Lá dentro, sobre a escrivaninha, um envelope selado a aguardava. Ela abriu, com mãos trêmulas. Layla. Seja bem-vinda ao Palácio Almudar. Sua presença aqui será avaliada com base não em obediência, mas em sinceridade. Você será testada. Confie no que há dentro de você, porque tudo o que você acredita ser, está prestes a ser desfeito. Amir. Ela fechou os olhos. O nome dele soava estranho. Assustador. Ela não sabia como era seu rosto, nem o som da sua voz. Apenas o que diziam, que o Sheik Amir Almudar era um homem de poder absoluto e presença avassaladora. Que não sorria. Que não tolerava mentiras. E que, de algum modo, escolheu ela. Os primeiros dias foram silenciosos. Layla recebia ordens por bilhetes. Devia organizar livros, revisar cartas, escolher tecidos para um evento que nunca acontecia. Nada fazia sentido. Ela sentia-se como uma peça num jogo cujas regras só ele conhecia. Na primeira vez que o viu, quase deixou um cristal cair. Ele estava parado no final do corredor, observando. Usava roupas tradicionais pretas, e tinha uma postura reta, como se o próprio chão se curvasse sob seus pés. A barba bem aparada, os olhos profundos. Não disse nada. Apenas a encarou por alguns segundos, e depois virou-se e desapareceu entre as colunas de mármore. Aquele olhar não saiu da mente dela. Era como se ele enxergasse algo que nem ela sabia que existia. Na noite do quinto dia, ela foi convocada para o Salão dos Espelhos. Vestia um robe branco simples, os pés descalços. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo ecoava como um presságio. Ao entrar no salão, ficou sem ar. O teto era altíssimo. As paredes, cobertas de espelhos em diferentes formatos. No centro, um único espelho oval, dourado, com mais de 2 metros de altura. E diante dele, o homem. Amir. De costas, com as mãos para trás, esperava. Entre, Layla, disse ele, sem se virar. A voz era firme, mas baixa. Como quem não precisa gritar para ser obedecido. Ela se aproximou lentamente. O coração batia como se quisesse fugir. Por que me trouxe aqui? Sua voz saiu fraca. Ele se virou, finalmente. Olhou-a de cima a baixo. E então, com uma expressão indecifrável, deu um passo à frente. Porque chegou a hora, disse ele. De você se ver como realmente é. Layla franziu o senho. Como assim? Amir caminhou até ela. Parou atrás. E, com suavidade, retirou o robe de seus ombros, deixando-o cair ao chão. Ela arfou. Estava nua. Diante do espelho. Diante dele. Mas ele não a tocou. Não a olhou com desejo. Apenas falou. Agora, Layla. Vou te mostrar quem você realmente é. E naquele instante, ela soube,
tudo em sua vida mudaria a partir daquele reflexo. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Layla estava imóvel, diante do espelho, o corpo exposto, a alma em alerta. Esperava por um gesto, um toque, uma humilhação. Mas nada veio. Nenhuma palavra ofensiva. Nenhum olhar vulgar. Nenhuma aproximação indevida. O Sheik Amir Al-Mudar apenas permaneceu atrás dela, com os olhos fixos no reflexo. Seu semblante era tão controlado que seria impossível decifrá-lo. Ele a observava não como um homem observa uma mulher, mas como alguém que lê um texto antigo e sagrado, procurando o significado onde outros só veem superfície. O que está vendo? Layla perguntou, com a voz embargada pela vergonha. A Amir se aproximou um pouco mais, mas sem tocar. Estou vendo quem você tentou esconder do mundo inteiro, inclusive de si mesma. Ela quis cobrir-se, virar o rosto, fugir. Mas suas pernas não se mexiam. Algo naquele momento a paralisava, não pelo medo, mas pela intensidade de ser vista de um modo como nunca antes fora. Você tem medo de ser bonita, ele disse, calmamente. Porque aprendeu que beleza atrai dor. Que se for desejada, será descartada depois. Que se for forte, será punida. E se for frágil, será devorada. Layla engoliu em seco. Aquelas palavras cortavam como lâminas afiadas. Não pelo tom, mas pela verdade. Por que está fazendo isso comigo? Porque antes de ser minha sombra, você precisa ser inteira. E inteiros não se escondem. Encaram o que são. O corpo é só o começo. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima solitária escorrer. Sentia-se como uma criança flagrada em pecado, como uma mulher despida de tudo, não apenas das roupas, mas das barreiras, dos escudos. A Amir estendeu o robe e a cobriu novamente com delicadeza. Não havia pressa, nem provocação. Apenas um silêncio sagrado que se seguiu por mais alguns segundos. Vista-se. Você não será tocada. Ainda não. Ainda não. Essas duas palavras ecoaram em seu peito de um jeito inexplicável. Naquela noite, Layla não conseguiu dormir. Voltou ao quarto com o coração em rebuliço. Sentia-se ridícula por ter chorado, por ter tremido diante do espelho, por ter sentido algo que não entendia quando ele se aproximou. Mas, acima de tudo, estava confusa. Quem era esse homem? O que ele realmente queria dela? O dia seguinte começou como os outros, sem horários definidos, sem agenda clara. Apenas mais uma carta deixada sobre sua cama. Hoje não haverá tarefas. Encontre-se. E me encontre quando estiver pronta. Era tudo. Sem local, sem horário. Sem ordens. Só um convite. Layla decidiu, pela primeira vez, explorar o palácio sem pedir permissão. Percorreu corredores de mármore branco, jardins escondidos entre paredes altas, fontes que sussurravam em línguas antigas. Havia algo naquele lugar que não combinava com a imagem que se fazia do sheik, não era só luxo. Era arte. Era alma. Em uma ala afastada, encontrou uma sala repleta de livros em várias línguas. Havia obras sobre filosofia, literatura, anatomia, história da arte, e um caderno em branco, com capa de couro, deixado sobre uma mesa. Layla folheou as páginas virgens e, sem pensar muito, escreveu: Talvez eu tenha medo de mim. E ele percebeu. Fechou o caderno e saiu sem olhar para trás. Ao final da tarde, encontrou Samira no corredor. Ele está esperando você, disse a mulher, com uma leve reverência. Onde? Na sala do luar. Layla não sabia onde era,
mas Samira apenas apontou: siga pelo corredor de espelhos, vire à esquerda, passe pela fonte azul. A porta dourada ao final é a que procura. Com o coração acelerado, ela foi. Quando abriu a porta, encontrou um salão amplo, com paredes abertas para o deserto. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Almofadas de seda estavam espalhadas pelo chão, e um tapete persa cobria o centro. A Amir estava ali, sentado, com os olhos perdidos no horizonte. Pensou que eu a trancaria em um quarto escuro? Ele perguntou, sem virar. Pensei que me forçaria a ser algo que não sou. Ele se levantou, caminhando até ela com passos lentos. Não. Eu só quero que você veja quem é, antes de me dizer quem quer ser. Layla baixou os olhos. Por que eu? Porque você é como o deserto, Layla. Bela à distância, mas inóspita para quem tenta atravessar sem coragem. Ela sorriu de leve. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E você? Quem é você quando ninguém está olhando? A Amir parou. Pela primeira vez, hesitou. Sou um homem que perdeu tudo o que não podia comprar. E que agora tenta encontrar alguém que não se venda. Aquilo a atingiu como uma confissão. Isso não é só sobre mim, não é? Ela sussurrou. Nunca foi. O silêncio entre eles agora não era desconfortável. Era íntimo. Sente-se, ele pediu, apontando para uma das almofadas. Ela obedeceu. Você acha que ser forte é não chorar, a Amir disse, sentando-se à frente dela. Mas a verdadeira força está em quem não foge das próprias ruínas. Você ainda se esconde. Talvez porque nunca encontrei um lugar seguro o suficiente para ser eu mesma. A Amira sentiu, como se compreendesse com profundidade. Este lugar é seguro. Mas você precisa decidir se quer ficar. E se eu disser que não? Eu deixo você partir. Mas duvido que o mundo lá fora consiga lhe mostrar o que está tentando esquecer aqui dentro. Layla encarou os olhos dele. Pela primeira vez, sem medo. E se eu ficar, o que vai acontecer? A Amir inclinou-se ligeiramente, diminuindo a distância entre eles. Você vai aprender a se olhar, sem fugir. E talvez, eu também. Ela sentiu um calor estranho subir pela pele. Não era desejo carnal. Era algo mais profundo. Uma conexão que ultrapassava palavras. A partir de agora, Layla, ele disse, você não é minha funcionária. É minha convidada. Minha hóspede. Até que esteja pronta para decidir quem deseja ser ao meu lado. E então, como se selasse um pacto silencioso, ele estendeu a mão. Layla a segurou, sem hesitar. Foi naquele toque que tudo começou de verdade. Não um jogo. Não um contrato. Mas um vínculo invisível entre duas almas que, sem saber, estavam tentando se curar uma na outra. E nenhum dos dois estava preparado para o que viria. O tempo dentro do palácio parecia seguir um ritmo diferente do resto do mundo. Os dias não eram divididos por horários, mas por silêncios e gestos. E foi nesse compasso que Layla começou a mudar, embora não soubesse exatamente como ou quando aquilo começou. A Amir não a chamava com frequência. Mas quando o fazia, suas conversas jamais eram superficiais. Em vez de ordens, ele fazia perguntas. Você acredita que merece ser amada? Perguntaram uma vez, enquanto caminhavam pelos jardins. Layla não soube o que responder. Aquela pergunta era simples demais para uma resposta simples. Porque por trás dela, vinham todas as vozes que ela ouvirá a vida inteira dizendo que não. Que não bastava.
que amor era para outras mulheres, não para ela. Eu não sei, ela respondeu, depois de um longo silêncio. Não saber, já é um começo melhor do que mentir para si mesma, ele disse. Naquela noite, ela chorou sem entender por quê. As interações entre eles tornaram-se cada vez mais íntimas, e não no sentido físico, mas emocional. Ele lhe oferecia livros. Pedia que ela escrevesse suas memórias num caderno. Fazia perguntas sobre sua infância, suas decepções, seus sonhos não realizados. Mas jamais a tocava. E era isso que a desconcertava. Layla havia passado por homens que a olharam com desejo, outros com indiferença, e até alguns com piedade. Mas Amir olhava como quem escava com os olhos, como quem procura algo escondido sob os escombros da alma. Por que você nunca tenta me beijar? Ela perguntou certa vez, sem conseguir esconder a vulnerabilidade na voz. Estavam sentados diante de uma lareira acesa, numa noite em que o vento quente do deserto parecia soprar mistérios. Amir olhou para ela com suavidade. Porque beijo não é recompensa, ele disse. E você não precisa me provar nada para merecer ser tocada. Ela ficou em silêncio, engolindo aquela resposta como quem engole uma verdade indigesta, mas necessária. No 15º dia, ele a levou novamente ao salão dos espelhos. Dessa vez, ela não resistiu. Vestia um vestido de linho leve, os cabelos presos com um lenço branco. Estava mais segura. Mais firme em si mesma, ou, ao menos, era o que queria acreditar. Deite-se, ele pediu, indicando um divã posicionado diante do espelho oval. Ela obedeceu. Amir puxou uma cortina e permitiu que a luz da lua entrasse, iluminando apenas o reflexo dela. Ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Então ele disse: o corpo se curva para o mundo, mas o espelho não. Ele mostra o que está torto, o que está fora de lugar, o que foi escondido por tempo demais. Você quer se ver, Layla? Ou ainda tem medo? Ela olhou para o próprio reflexo e hesitou. Tenho medo, do que posso encontrar. Você ainda se vê com os olhos dos outros. Dos que te machucaram. Dos que te diminuíram. Dos que te usaram. Mas seus olhos verdadeiros, ainda estão adormecidos. Ela respirou fundo. Aquele espelho agora já não era um símbolo de vergonha. Era um convite. E você? Ela perguntou, encarando o reflexo dele atrás dela. Já se olhou assim? Amir não respondeu de imediato. Caminhou até a frente do espelho. Ficou ao lado dela. E então, com um gesto simples, começou a retirar o próprio traje cerimonial. Ela engoliu em seco. Não pelo desejo, mas pelo impacto de ver aquele homem, sempre tão composto, começar a se despir. A primeira peça foi o turbante. Depois, o jaleco externo. Em seguida, a túnica. Por fim, ficou apenas com as calças largas de algodão. Seu tronco musculoso, marcado por cicatrizes, agora estava visível. Mas o que mais impressionou Layla foi o olhar dele no próprio reflexo. Era como se Amir também estivesse diante de um espelho pela primeira vez. Minhas cicatrizes te assustam? Ele perguntou, num tom sereno. Não. Me assustaria mais se você não as tivesse, ela respondeu. Ele sorriu, pela primeira vez em dias. Essa é a resposta de alguém que começou a ver além. Então se aproximou dela, não para tocá-la, mas para sentar-se no chão, aos pés do divã. Eram agora duas almas diante de seus reflexos. Quando você chegou aqui, achava que tudo era uma armadilha, ele disse. Mas o verdadeiro cativeiro nunca foi o palácio. Foi a imagem que você carregava de si mesma.
Layla sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu ainda luto contra ela todos os dias. E continuará lutando. Mas agora tem uma arma, consciência. Naquela noite, ela não voltou para seu quarto. A pedido dele, ficou na sala do espelho. Dormiu ali mesmo, sobre o divã, com uma manta leve e os pensamentos borbulhando como lava sob a pele. A madrugada foi invadida por sonhos estranhos, memórias da infância, cenas do passado, vozes distorcidas e, no meio de tudo, o olhar calmo de Amir. Quando acordou, o céu já clareava, e ele ainda estava lá, sentado, em silêncio, de olhos fechados. Você não dormiu? Ela sussurrou. Dormi um pouco. Mas estou acostumado a vigiar em vez de descansar, respondeu, sem abrir os olhos. Por que faz isso? Porque vigiar é uma forma de proteger o que é precioso. Layla ficou em silêncio. Seu coração disparou. Estaria ele falando dela? Você se sente preciosa? Ele perguntou, ainda de olhos fechados. Ela hesitou. Mas então, com uma firmeza nova, respondeu. Sim. Pela primeira vez. A Amir abriu os olhos. Então o espelho cumpriu sua missão. Nos dias que se seguiram, tudo parecia mais leve. Layla se movia pelo palácio com outra postura. Já não se curvava. Já não pedia desculpas por existir. Conversava com os empregados. Tocava instrumentos esquecidos. Ria, sozinha, nos corredores. Era como se tivesse voltado para um lugar que nem sabia que existia dentro de si. E a Amir a observava. De longe. Com olhos que não desejavam dominar, mas proteger. Certa tarde, enquanto ela lia sob as sombras de uma oliveira, ele se aproximou com um caderno nas mãos. Escrevi algo, ele disse, estendendo o caderno. Layla pegou, surpresa. Ao abrir, encontrou páginas com anotações feitas à mão. Eram versos. Reflexões. Memórias. E no fim, uma única frase sublinhada. A mulher que se viu no espelho, é mais real do que qualquer imagem que o mundo impôs. Ela fechou os olhos. Apertou o caderno contra o peito. E, com a voz trêmula, disse. Amir, o que está acontecendo entre nós? Ele se ajoelhou à sua frente. Uma descoberta. Um risco. Uma promessa. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. E eu tenho sede de verdade. Você será a minha verdade, Layla? Ela não respondeu de imediato. Mas, ao encará-lo, soube, a resposta viria. E mudaria tudo. O palácio parecia respirar com ela. Cada parede, cada corredor, cada tapete bordado à mão carregava agora algo de Layla, não fisicamente, mas em presença. Ela já não era apenas uma hóspede, tampouco uma funcionária. Era alguém que o próprio palácio reconhecia, como se houvesse pertencido àquele lugar desde sempre. Mas no coração daquelas paredes, havia um homem que ainda era um enigma. Amir. Ele se mantinha à distância em alguns dias, observando. E em outros, aproximava-se como se não houvesse muros entre eles. E Layla, confusa entre o silêncio e o ímpeto, entre a razão e a carne, entre a liberdade e a entrega, começava a arder por dentro. O desejo nasceu tímido. Nos olhares demorados. Nos gestos que tocavam sem encostar. Na forma como ele pronunciava o nome dela, com respeito, mas com algo que queimava por trás de cada sílaba. E então, uma noite, o limite entre os dois se dissolveu. Ela havia acabado de sair do banho, com os cabelos úmidos e um robe de seda bege preso por um único laço.
Caminhava descalça pelos jardins internos, buscando algum alívio para o calor que não vinha apenas do clima árido do deserto, vinha de dentro. A brisa era leve, mas não suficiente para acalmar o fogo que crescia em sua pele cada vez que se lembrava das palavras dele, das mãos que ainda não a tocaram, mas já conheciam sua alma. E então ela ouviu, de longe, parado sob a pérgola de mármore, com as mãos nas costas, olhando para o céu. A noite está inquieta, disse ela, aproximando-se sem pensar. Ele se virou lentamente. Estava sem o tradicional traje longo, usava apenas uma camisa leve de algodão branca e calças soltas. Os pés descalços, os cabelos soltos, molhados. Tinha o ar de um homem despido de títulos, de um homem real. Ou talvez, seja você quem está inquieta, ele respondeu, com um meio sorriso que incendiou ainda mais o que ela tentava conter. Você, sente? Ela arriscou, sem saber o que exatamente perguntava. Há coisas que não se precisam dizer em voz alta, respondeu ele, dando 2 passos à frente. A distância entre eles era mínima agora. Layla sentiu o coração acelerar. Tenho tentado me conter, ela confessou. Tenho lutado contra isso. Contra mim. Contra você. Mas não sei mais onde termina o medo, e começa o desejo. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Pela primeira vez. E foi um toque tão sutil quanto um sopro, mas que pareceu atingir cada centímetro de sua pele. O desejo não é seu inimigo, Layla. O verdadeiro perigo é se entregar sem consciência. Mas o que existe entre nós está longe de ser inconsciente. Ela fechou os olhos, sentindo o toque escorregar até seu queixo. Eu nunca fui de ninguém, sussurrou, tremendo. Nunca deixei ninguém me ver. Nunca permiti que me tocassem assim, com verdade. A Amir apoiou a mão na nuca dela com delicadeza, aproximando seu rosto ao dela. Então me permita ser o primeiro, a não violar, mas revelar. A não possuir, mas desvendar. E ali, sob o céu do deserto, ele a beijou. Não com pressa. Não com fome. Mas com reverência. Como se beijasse algo sagrado. O beijo era terno, cheio de pausa e intenção. Layla sentiu as pernas cederem, e ele a amparou com os braços, puxando-a para mais perto, envolvendo-a em um calor que não era apenas físico, era ancestral, como se suas almas já tivessem se reconhecido há muito tempo. Ela deslizou os dedos pela nuca dele, tremendo, e sussurrou contra os lábios dele. Me leva para um lugar onde eu possa esquecer o mundo. Ele não respondeu. Apenas pegou sua mão e a guiou de volta para o interior do palácio. A suíte do sheik não era como Layla imaginava. Não era exuberante, nem fria. Era um espaço silencioso, com janelas altas abertas para o deserto e cortinas de linho que dançavam ao sabor do vento. No centro, uma cama baixa, coberta por lençóis brancos e almofadas macias. Ele fechou a porta sem trancar. Você pode ir embora quando quiser, disse, enquanto se aproximava. Layla não respondeu. Apenas caminhou até ele e desamarrou lentamente o laço de seu próprio robe, que escorregou pelos ombros e caiu ao chão. Ela estava nua, mais uma vez, mas agora sem medo. A Amir respirou fundo, admirando-a como se contemplasse uma pintura viva. Seus olhos não eram vorazes, mas atentos. Seus passos, lentos. Quando a alcançou, segurou-a pela cintura e a beijou de novo, dessa vez com um pouco mais de sede, mas ainda com domínio. Você é feita de coisas que ninguém vê, murmurou, encostando a testa na dela. E eu quero conhecer cada uma delas. Ela o puxou pela camisa e começou a desabotoá-la com dedos trêmulos. A pele dele era quente. Forte. E quando o tecido caiu,
ela o abraçou como quem encontra abrigo depois de uma tempestade. Foram para a cama como se dançassem. Nenhuma palavra a mais foi dita. Os corpos falavam por si. Ele a deitou com delicadeza, beijando cada espaço de sua pele como se gravasse memórias com os lábios. Ela, apesar do nervosismo, se entregava aos poucos, guiada pela firmeza respeitosa dele. Cada toque, cada suspiro, cada pausa era um elo criado. E quando ele finalmente a tomou, não foi como quem invade, mas como quem acolhe. Layla deixou escapar uma lágrima. Não de dor, nem de medo, mas de libertação. Depois, quando estavam deitados, os corpos entrelaçados sob o lençol branco, o silêncio voltou, mas era um silêncio novo. Cheio. Pacífico. Você está bem? Ele perguntou, passando os dedos pelo cabelo dela. Ela sentiu, encostada no peito dele. Sinto que fui atravessada por algo que não sei nomear, disse, com a voz fraca. Como se tivesse nascido agora. A Amir beijou sua testa. Porque você acabou de nascer. A mulher que antes tinha medo, não está mais aqui. Ela sorriu, fechando os olhos. E o homem frio, também parece ter sumido. Talvez porque, pela primeira vez em anos, eu também tenha me permitido sentir. Ela ergueu o rosto e o beijou de novo, mais doce, mais confiante. Você me mostrou quem eu sou. Não, ele corrigiu. Eu só tirei o que escondia você de si mesma. Do lado de fora, o deserto dormia. Mas dentro daquele quarto, duas almas enfim haviam despertado. O amanhecer no deserto nunca foi tão bonito. Raios dourados filtravam-se pelas janelas abertas da suíte, tocando os lençóis como dedos celestiais. Layla abriu os olhos lentamente, ainda envolta no calor do corpo de Amir. Pela primeira vez em sua vida, ela acordava nos braços de alguém sem sentir vergonha, sem pressa de fugir, sem o medo de não ser suficiente. Ele dormia ao seu lado, com o semblante sereno e os traços mais suaves do que de costume. Ela ficou ali, observando-o em silêncio, como quem admira algo que nunca acreditou poder tocar. Havia uma paz quase absurda em vê-lo assim, despido do poder, da armadura invisível que usava no dia a dia, da frieza calculada que usava como proteção. E então, no mais profundo silêncio, Layla sentiu uma certeza crescer dentro do peito: ela o amava. Não por causa do título de sheik, nem pela sedução misteriosa, mas porque havia descoberto, sob todas as camadas, um homem quebrado que aprendeu a amar com cuidado. E amar assim, com verdade, era a coisa mais rara do mundo. Ela se levantou devagar, vestiu uma das camisas dele e caminhou até a varanda. O deserto parecia infinito diante de seus olhos, e pela primeira vez, não lhe dava medo. Ao contrário, trazia paz. Mas o destino, que até então parecia repousar, havia apenas se agachado antes de atacar de novo. O primeiro golpe veio por Samira, horas depois. Layla, preciso que venha comigo, disse ela, com uma expressão tensa, batendo a porta do quarto de hóspedes onde Layla trocava de roupa. Aconteceu alguma coisa? Sim. Algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Foram até uma das salas internas do palácio, onde Amir já as esperava. Ele estava de pé, com um semblante sombrio, segurando um envelope grosso, selado com um símbolo que Layla nunca tinha visto antes. O que está acontecendo? Perguntou ela, com o coração apertando no peito. A Amir estendeu o envelope. Isto chegou pela manhã. De Dubai. É sobre você. Layla pegou com mãos trêmulas. Quando abriu, encontrou uma série de documentos, cópias de mensagens antigas, transações bancárias, e, por fim, um contrato com sua assinatura escaneada. Mas aquilo era impossível.
O que é isso? Ela perguntou, confusa. Um contrato que supostamente te vincula a um plano, para seduzir-me e depois extorquir dinheiro do palácio em troca de silêncio, disse Amir, com frieza contida. Assinado há 3 meses. Layla cambaleou. Isso é mentira. Eu nunca assinei nada disso. Nunca vi esses papéis na vida. Samira lançou um olhar desconfortável a Amir. Verificamos os registros digitais. A assinatura parece real. E os dados foram validados por uma fonte externa. Então estão falsificando minha vida. Ela gritou. Isso é uma armadilha. A Amira observava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, decepção. Não raiva. Não desprezo. Mas uma dor profunda, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Você jura que não sabia de nada disso? Ele perguntou. Juro. Eu nunca faria isso. Você sabe quem eu sou. Eu pensava que sabia. Aquelas 4 palavras caíram como pedras sobre ela. A dor que Layla sentiu não veio apenas da acusação, mas do olhar de dúvida nos olhos dele, os mesmos olhos que a haviam despido com amor dias antes. Os mesmos olhos que haviam prometido silêncio e cura. A Amir, não faz sentido. Eu jamais, mas ela parou. Percebeu que ele já havia se fechado. O homem que lhe abrirá portas agora erguia muros novamente. Você precisa sair do palácio até que tudo seja esclarecido, ele declarou, num tom neutro. Por sua segurança. E pela minha. Horas depois, Layla partia num carro preto, sem saber para onde estava indo. Samira foi com ela, silenciosa. No caminho, Layla apertava os papéis falsos contra o peito como se pudesse destruí-los apenas com a força do ódio. Alguém armou isso. Alguém não quer que eu esteja com ele, disse, em lágrimas. Você tem ideia de quem faria algo assim? Perguntou Samira. Layla pensou por alguns segundos. Talvez, meu ex. Ele me roubou, desapareceu, sabia que eu estava desesperada. Ele sabia que eu aceitaria qualquer proposta. Ele sabia que minha assinatura poderia ser forjada. Samira concordou com um leve movimento de cabeça. Vamos investigar. Mas até lá, fique aqui, disse, ao abrir a porta de uma casa discreta nos arredores da cidade. Layla entrou. Não era o palácio. Mas havia silêncio. E um espelho na parede. E diante dele, ela voltou a se encarar. Dessa vez, não havia beleza. Nem graça. Nem certeza. Havia dor. No palácio, a Amir não dormiu. Sentado diante do caderno onde registrava pensamentos e versos, ele relia a frase que Layla havia escrito semanas antes. Talvez eu tenha medo de mim. E ele percebeu. Agora ele se perguntava, teria ele projetado nela a própria dor? Teria ele se enganado, acreditando que havia encontrado nela pureza só porque desejava acreditar nisso? Mas havia algo que o perturbava mais do que a suposta traição, o modo como ela o olhou ao se defender. Não com raiva. Mas com decepção. Com verdade. E isso, o abalava profundamente. Na manhã seguinte, Samira retornou ao palácio com um dossiê nas mãos. Encontramos os rastros da fraude, disse. Um homem chamado Akin Qureshi tentou vender esses documentos há 2 meses. Ele se passou por advogado dela em outra ocasião. A assinatura foi escaneada de um contrato antigo, de quando ela alugava apartamento. Ele usou dados reais para gerar falsidade documental. A Amir ficou em silêncio por longos minutos. E Layla? Está segura. Mas, quebrada.
Acha que o Senhor jamais confiará nela de novo. A Amir se levantou, pegando o casaco. Prepare o carro. O reencontro aconteceu ao pôr do sol. Layla estava sentada no jardim da pequena casa, com um lenço sobre os ombros, os olhos perdidos no horizonte. Quando ouviu o carro parar, não se virou. Já não esperava explicações. Mas então ouviu a voz dele. Fui tolo. Ela levantou lentamente. Não é só isso, respondeu, com a voz embargada. Você foi cruel. Ele assentiu. Porque tive medo. Medo de acreditar. Medo de me entregar de novo. E quando o medo comanda, o amor se esconde. Ela o encarou com lágrimas nos olhos. Eu não menti, Amir. Eu sei. Agora sei. Ele se aproximou. Lentamente. Como se cada passo pedisse perdão. Eu fui ensinado a nunca confiar. A sempre esperar o golpe. Mas você, não era a ameaça. Era a cura. E eu quase destruí isso. Layla hesitou. Mas então deu um passo à frente. Então me diga, olhando nos meus olhos, como me olhou diante do espelho. Ele a encarou com firmeza. Você é verdade. É fogo. É vida. E se me permitir, quero te mostrar não apenas quem você é, mas o que somos, juntos. Ela sorriu. Frágil, mas viva. Me leve de volta. Não ao palácio, ele corrigiu. Ao espelho. O carro atravessava os portões do palácio com a mesma solenidade de sempre, mas dentro dele, tudo estava diferente. Layla mantinha as mãos entrelaçadas no colo, como quem segurava a si mesma para não desmoronar. Ao seu lado, Amir dirigia em silêncio, o olhar firme na estrada interna de pedras claras, mas os pensamentos emaranhados como fios soltos. Eles voltavam para o lugar onde tudo começara, e onde quase tudo havia terminado. Mas agora havia algo novo no ar. Não era apenas a tensão entre dois que se haviam afastado. Era um desejo silencioso de recomeço, uma esperança ferida, mas ainda viva. O salão dos espelhos estava como antes. Intocado. Os painéis reluziam à luz do entardecer, refletindo tons de âmbar e ouro pelas paredes. O grande espelho oval, que um dia revelara a fragilidade de Layla e a dureza de Amir, agora parecia estar à espera de uma reconciliação. Eles entraram juntos, mas não se tocaram. Layla parou diante do espelho, como na primeira noite, com os ombros erguidos, mais segura, não porque a dor passará, mas porque havia sobrevivido a ela. Por que aqui? Ela perguntou, sem encará-lo. A Amir aproximou-se devagar, parando atrás dela, mantendo uma distância respeitosa. Porque aqui você me enfrentou. E eu me escondi. Aqui você se despiu da dor, e eu vesti o orgulho. Ela fechou os olhos. Lembrava-se de cada detalhe. Cada palavra. Cada silêncio que gritava mais que 1000 frases. Achei que aquele beijo tinha te mudado, ela disse. Mudou. Mas feridas antigas falam alto. E às vezes, a voz do medo disfarça-se de razão. Layla virou-se devagar, os olhos marejados. Então diga-me, Amir, o que você teme tanto? O amor, ou a entrega? Ele suspirou. Havia algo quebrando-se dentro dele. Mas ele deixou que quebrasse. Quando eu tinha 17 anos, amei pela primeira vez, começou, a voz baixa, distante. Era uma jovem da aldeia vizinha. Não era nobre. Não tinha linhagem. Mas tinha riso fácil e olhos que me desarmavam. Layla escutava em silêncio. Meu pai, o antigo sheik, descobriu e,
ordenou que ela fosse enviada embora. Ela recusou. Disse que me amava. Disse que esperaria por mim. No dia seguinte, foi encontrada morta às margens do rio. Um silêncio denso caiu sobre o salão. Layla mal respirava. Nunca consegui provar, mas sempre soube, foi um aviso. Uma punição. Depois disso, jurei que jamais me deixaria sentir novamente. Que jamais daria a alguém o poder de me enfraquecer. Ele a olhou, e pela primeira vez, não havia o homem. Havia apenas o menino ferido que carregava fantasmas. Até você. Layla sentiu as lágrimas caírem sem pedir licença. A dor dele agora era dela também. Você não me enfraquece, Layla. Você me desmonta. E por isso, me liberta. Ela caminhou até ele. Tocou o rosto dele com ambas as mãos. E com a voz baixa, porém firme, respondeu: Eu não quero ser sua fraqueza. Quero ser sua coragem. Amir fechou os olhos, como quem escuta algo sagrado. Me perdoa, ele sussurrou. Por ter duvidado. Por ter me escondido atrás da máscara do sheik, quando você só queria o homem. Ela assentiu. Eu te perdoo. Porque sei o que é usar máscaras por medo de sangrar. Então ele segurou sua mão. E pela primeira vez, não havia hierarquia entre eles. Não havia diferença de status, de título, de feridas. Havia dois iguais diante do espelho. Duas almas finalmente nuas, mas inteiras. Layla, ele começou, a voz tremendo levemente. Eu sei que você entrou neste palácio sem planos. Que tudo isso aconteceu de forma inesperada. Mas agora, eu não consigo mais imaginar estes corredores sem a sua voz. Esta casa, sem a sua luz. Ela sorriu, com os olhos marejados. Amir. Fique comigo. Não como hóspede. Não como funcionária. Mas como mulher. Como parceira. Como o espelho que eu nunca tive coragem de encarar. Layla o olhou por longos segundos. Respirou fundo. E então, com o coração pulsando entre os lábios, respondeu: Só se você prometer nunca mais fugir. Nem de mim. Nem de si. Prometo. Ele beijou sua mão com reverência. Nunca mais. A notícia do retorno de Layla se espalhou discretamente pelos corredores do palácio. Os empregados que antes a viam como uma estrangeira distante agora a observavam com outro olhar, de respeito, de admiração, até de esperança. Ela voltará diferente. Mais firme, mais leve, mais dona de si. E agora, era ela quem andava pelos salões com passos seguros, não por arrogância, mas porque sabia exatamente quem era. Amir, por sua vez, já não fazia questão de manter a imagem inquebrável. Deixava-se rir. Deixava-se ouvir. Começava a confiar. Pela primeira vez em anos, permitia que o poder não o afastasse das emoções. E era Layla quem lhe mostrava o caminho. Naquela noite, deitados na varanda do quarto principal, olhando para o céu sem fim do deserto, Layla perguntou: Você ainda teme perder? Sim, ele respondeu, sem hesitar. Mas hoje, temo mais viver sem tentar. Ela sorriu e se aninhou em seu peito. Então tente comigo. Errando, caindo, recomeçando, mas tentando. Ele a abraçou mais forte. Você é a mulher que o espelho revelou, e que minha alma reconheceu antes mesmo de eu admitir. E você, é o homem que eu julgava inalcançável. Mas que me alcançou onde ninguém nunca ousou tocar, por dentro. O deserto dormia. Mas dentro deles, algo novo havia despertado,
e era mais forte do que o passado, mais firme que o medo, mais claro que qualquer reflexo. Era amor. Amor verdadeiro. Amor que nasce quando a verdade encontra coragem. O céu do deserto, naquela noite, parecia mais próximo da terra. As estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do que se formava entre as paredes do palácio. Não era mais apenas um romance inesperado, nem uma jornada de cura individual. Era algo além, que começava a ganhar forma, nome, promessa. Layla e Amir caminhavam lado a lado por um corredor estreito que levava a um dos pátios mais antigos da propriedade, um espaço circular, rodeado por colunas de pedra, onde, no centro, havia um espelho de água. Diziam que era ali que as rainhas da linhagem antiga faziam seus ritos de passagem. Ela não sabia por que ele a havia levado até ali, mas caminhava com o coração em paz. Quando criança, eu via este lugar como um enigma, disse ele, com as mãos entrelaçadas nas costas. Um lugar sagrado, onde mulheres corajosas descobriam quem eram diante do reflexo da água. Layla olhou para o espelho líquido à frente. A superfície estava lisa, refletindo as estrelas sem distorção. Ela se aproximou, ajoelhou-se à beira e tocou a água com a ponta dos dedos. Talvez seja isso que o amor verdadeiro faz com a gente, sussurrou. Acalma as ondas até podermos nos ver com clareza. A Amir se ajoelhou ao lado dela. Pegou sua mão, entrelaçando os dedos devagar. Eu nunca planejei amar você, Layla. Eu sei. Eu também não planejei. Mas, mesmo sem planejamento, tudo em mim se dobrou à sua presença. Você me desarmou. Me redescobriu. Me mostrou que eu podia ser homem, antes de ser sheik. Ela sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. E você me mostrou que eu era mais do que os cacos que tentava colar. Que eu tinha uma força que nem sabia carregar. Que ser vista, podia ser libertador. Eles ficaram ali, por um instante, apenas respirando juntos. E então ele se levantou, tirou algo do bolso do jaleco branco que usava. Layla arqueou as sobrancelhas. Era uma pequena caixa de madeira entalhada com o símbolo de sua família. A Amir ajoelhou-se novamente, desta vez, com os joelhos firmes sobre o mármore frio, e abriu a caixa, revelando um anel dourado, com uma pedra âmbar lapidada no centro, envolvida por desenhos em forma de asas. Layla Hassan, ele começou, com a voz firme, mas os olhos marejados, você veio até mim como quem foge do mundo, e acabou se tornando o meu refúgio. Você não é uma mulher qualquer. É minha cura. Minha verdade. E diante desse espelho, onde tantas verdades foram ditas e tantas máscaras caíram, eu te peço. Fica. Como minha mulher. Como a rainha deste lugar. Como a única que ousou me amar, sem medo do que encontraria. Layla não conseguiu conter as lágrimas. Colocou as mãos no rosto, tentando conter o turbilhão de emoções, mas a voz trêmula escapou mesmo assim. Sim. Sim, a Amir. Eu quero ficar. Como sua mulher. Como sua verdade. Como sua companheira de alma. Ele sorriu, aliviado, e colocou o anel em seu dedo. Depois, segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou, um beijo que selava não apenas uma promessa, mas um renascimento mútuo. A cerimônia foi discreta. O palácio não anunciava ao mundo. Mas o deserto parecia saber. Ventava com mais suavidade. O céu ficava limpo, como se honrasse algo eterno. E os poucos convidados, amigos verdadeiros, pessoas do palácio, membros do conselho que o respeitavam, sentiam, ao ver Layla caminhar até Amir, que estavam presenciando algo raro, um amor nascido da vulnerabilidade. Ela usava um vestido claro, simples, de tecido fluido, com cabelos presos de forma suave e natural.
Não havia joias excessivas, nem véu. Só verdade. A Amir usava branco também. Nada de mantos pesados. Estava leve, como se o peso de séculos tivesse sido deixado para trás. Eles trocaram votos diante do espelho de água. Mãos entrelaçadas. Olhos fixos um no outro. E quando disseram sim, não foi apenas para o amor, foi para tudo o que tinham sido, para tudo o que enfrentaram e, principalmente, para tudo o que seriam juntos. Na noite seguinte, já como marido e mulher, voltaram ao salão dos espelhos. Achei que nunca mais voltaria aqui, disse ela, observando seu reflexo com um sorriso. E eu achei que nunca mais amaria alguém neste lugar, respondeu ele, abraçando-a por trás. Mas você me ensinou que o amor não precisa ser gritado para ser eterno. Apenas vivido. Ela completou. Eles se sentaram no chão, como antes. Ele com as pernas cruzadas, ela deitada com a cabeça em seu colo. O silêncio agora era o lar deles. O que será daqui para frente? Ela perguntou. O que quisermos que seja. Vamos errar. Aprender. Cair. Levantar. Mas juntos. Ela sorriu. Promete que nunca mais vai me deixar duvidar de quem eu sou? Não. Não. Prometo que, quando você duvidar, eu estarei aqui para te lembrar. Ela fechou os olhos, e uma lágrima solitária escorreu, desta vez por gratidão. A Amira beijou no alto da cabeça. Você não é mais a mulher que entrou neste palácio, disse ele. É a mulher que este palácio esperava. Nos meses seguintes, Laila assumiu um papel que nem ela mesma sabia que podia cumprir. Não apenas como esposa de um sheik, mas como mulher ativa, presente nas decisões, engajada nos projetos sociais, respeitada pelas mulheres locais e admirada por homens que antes só a viam como sombra de um poder maior. Ela criou sua própria sala no palácio, uma sala de espelhos, não de água, onde mulheres da comunidade podiam se ver. Podiam chorar. Falar. Rir. E descobrir que eram mais do que a sociedade dizia. Era o legado de seu próprio processo de cura. E a Amir? A Amir reaprendeu a ser homem sem precisar ser muralha. Passou a sorrir com frequência. Ouvir com mais profundidade. Amar com liberdade. Ambos construíram algo que não cabia nas tradições rígidas, mas também não ignorava a cultura que os formou. Criaram o próprio caminho. A própria linguagem. O próprio tempo. Na última página do caderno que ela escrevera ao longo dos meses, Laila registrou. No início, ele me colocou diante do espelho e disse: agora vou te mostrar quem você realmente é. Mas hoje eu entendo. Ele nunca quis me revelar. Ele só criou o espaço. Para que eu mesma me visse. E me amasse. Ela fechou o caderno, o coração pleno. Do lado de fora, a Amira esperava, com os olhos calmos e abertos como o céu. Ela caminhou até ele. E, sem dizer nada, ele a envolveu nos braços. Ali, diante do espelho. Onde tudo começara. Onde tudo se reconstruíra. Ali, o amor enfim era completo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.